Boa noite. Estou vivo, não estou morto. Faz acho que uns 3 meses, né, que eu não... Até mais tempo que isso, não sei. Que não tem... Não tem vídeo sobre o corte de direito canônico, né? Antes de mais nada, um recadinho breve. Eu... havia feito um vídeo uns meses atrás sobre um trabalhinho que eu estou desenvolvendo em cima da Idade Média, mas que se estendeu para outros temas, né? Que ali eu tô estudando a formação, digamos, os pactos morais e a formação cultural, digamos assim, né? A formação do imaginário e das ideias do cristianismo, né? Sobretudo do catolicismo. Dos tempos de Jesus, né? O processo inicial, o momento quando o cristianismo emerge no Oriente Médio, depois na Europa, até o Brasil contemporâneo, até o Brasil dos dias de hoje, né? Que eu havia falado na época, né? Que a minha inquietação primordial era porque o catolicismo que se aparecia e que se aparece aqui no aspecto midiático do Brasil, ele é tão diferente daquele catolicismo, daquele cristianismo que aparece no patrimônio cultural do próprio cristianismo, né? Por que tem, assim, qual que seria a diferença, né, entre uma menina que faz uma orgia na sexta-feira e vai na missa do domingo para a fé de um camponês no período feudal? Qual que é a diferença entre esses dois? O porquê que esses dois são tão diferentes? E eu fui buscar isso na Idade Média, né? Eu fui buscar isso no apogeu do cristianismo, né? No grande ponto do cristianismo. Então eu preciso retrair um pouco e ir para a Antiguidade Tardia, né? Até porque o cristianismo ele aparece antes do período medieval, mas vai ganhando grande impacto social no período medieval, então eu fui estudar isso. O objetivo desses textos, dessa série de textos, é basicamente dar subsídio para os meus leitores. Não consigo pensar em outra finalidade para esses textos existirem. Nem até porque eu não estou escrevendo eles com outro motivo senão dar subsídio para os meus leitores, porque eles saibam separar aquilo que eu chamo de cristianismo, aquilo que os grandes mestres chamam de cristianismo, aliás, só estou reproduzindo o que é dito por eles, daquilo que eu defino como anticristianismo, né? Aqueles elementos que são contraditórios à doutrina que se diz oficial, mas que são vendidos como cristianismo, né? Por que essa mentalidade ela ficou tão complexa e ela abrange tantos elementos que não fazem parte do cristianismo? Acho que esse é o ponto que eu gostaria de situar de uma esfera intelectual. Então nada mais justo do que fazer textos a respeito disso, né? Que é o que eu estou fazendo. Só que assim, vai funcionar como séries, não dá para colocar tudo isso num texto só, né? Então o primeiro texto vai ser sobre, que já foi publicado, está lá no site, vou colocar o link na descrição, que eu decidi chamar de Cisalhamento da Doutrina, né? Cristianismo e anticristianismo do tempo de Jesus até o Brasil contemporâneo. Esse é o nome oficial do negócio. Em seguida vem as divisões, as partes principais do texto, né, dessa série. Essa parte primeira é o advento, a chegada do reino ou o advento da era cristã, né, que vai até o século IV depois de Cristo, né? E esse primeiro texto, especialmente e fundamentalmente, vai trabalhar com as premissas metodológicas, os referenciais metodológicos. Eu explico lá em detalhes, lá no texto, né? São algumas laudas lá. Tá bem fácil de entender, não precisa pensar muito para entender o que eu estou querendo dizer ali. Aquilo serve como premissa, já explicando o jeito que eu vou lidar com a documentação, que é uma documentação muito grande. E aí eu vou publicando na medida que ficarem prontos, e todos vão compor o mesmo conjunto de séries. Eu não consigo cogitar e pensar quantos artigos vão ser, mas vão ser muitos, né? Eu espero conseguir fazê-los com uma diferença de tempo curta, para quem for acompanhando não perder o fio da meada. Mas hoje a gente vai dar continuidade na parte do canal, né? Eu estava avisando como é que está acontecendo o site do Sinagogue. O canal a gente continua mexendo com
Código de Direito Canônico. A gente tem uma série muito grande para fazer, já foi feito vários vídeos. Hoje eu vou trabalhar, né? Hoje a gente parou no Cânone 330, agora vem, esse é o livro 2 do Povo de Deus, e a gente havia completado a parte 1, né? Agora é a parte 2, a Constituição Hierárquica da Igreja, né? Então a gente vai começar a ler a seção 1 da Autoridade Suprema da Igreja, o capítulo 1 do Romano Pontífice e do Colégio de Bispos, né? Então o Cânone 330 diz assim: assim como, por disposição de Nosso Senhor Jesus Cristo, São Pedro e outros apóstolos constituem um colégio, de forma semelhante, estão entre si unidos o Romano Pontífice e os bispos, sucessores dos apóstolos. Tá? Então, a sucessão apostólica consiste na união dos bispos, aqui, que no caso seriam os cardeais, e no Papa. Né? Então, dada a ideia de que a sucessão apostólica é um fato historicamente comprovado, né? O símbolo e a constituição por trás do papado se dá pela sucessão apostólica também. Tá? Então o Cânone 330 apenas reafirma aquilo que aparece nos catecismos de todos os tempos, sobretudo no catecismo contemporâneo. O artigo 1, né, do Romano Pontífice, agora vai trabalhar com o Romano Pontífice. O Cânone 331. O bispo da Igreja de Roma, no qual permanece o munus concedido pelo Senhor de forma singular a Pedro, o primeiro dos apóstolos, para ser transmitido aos seus sucessores. É a cabeça do colégio dos bispos, vigário de Cristo e pastor da Igreja Universal deste mundo, o qual, por consequência, em razão do cargo, goza na Igreja de poder ordinário supremo, pleno, imediato e universal, que pode exercer sempre livremente. Então, aqui ele está dizendo que o sumo pontífice, né, o Papa, ele não tem limitações da sua atividade, né? Tudo que é relativo à Igreja, que tem uma burocracia infinita, não tanto quanto um Estado, mas uma grande burocracia, o Papa consegue fazer os mesmos mecanismos sem burocracia alguma. Entendeu? Por ser o cargo mais alto, e novamente reitera a relação dos papas com o Pedro, né? A dita sucessão apostólica, que todos os ouvintes aqui provavelmente sabem melhor do que eu, ou ao menos já ouviram falar e definem razoavelmente bem o significado desses conceitos. Cânone 332, são dois incisos. Inciso 1. O sumo pontífice, pela eleição legítima, por ele aceite, juntamente com a consagração episcopal, adquire poder pleno e supremo na Igreja, pelo que o eleito para o pontificado supremo, se já estiver dotado com caráter episcopal, adquire o referido poder deste momento de aceitação. Se, porém, o eleito carecer de caráter episcopal, seja imediatamente ordenado bispo. Primeiro inciso é importante. É feito a conclave, tá? Para escolher. Se ele já for cardeal e ele aceitar, porque quando a pessoa é eleita papa, ela não é necessariamente obrigada a aceitar o cargo. Ela pode falar que ela não quer, né? Mas se ela aceitar e ela já for cardeal, ela passa, né? Aquela fumacinha fica branca, habemos papa, ele aparece já vestido com as roupas do papa e faz o seu primeiro discurso como papa. Quando ele fala assim, eu aceito, ele já é papa. Então, se ele já quiser fazer algum decreto ali na mesma noite, ele já pode, fica a critério dele. Porém, a igreja não anula a possibilidade de uma pessoa que não seja cardeal seja eleita papa. Por exemplo, imagina um cara que tem obras de santidade agora no mundo como hoje, que é tudo digitalizado, tudo filmado, tudo visto. Um cara que, sim, você tá vendo o vídeo do cara fazendo milagre, sabe? O cara é um santo. Tá ali, né? Se for da vontade de Deus, ele vai acabar sendo papa, mesmo ele não sendo cardeal ou bispo, entende? Então, assim, é esse negócio que não, mas o cara tem que ser cardeal para poder ter a chance de ser papa. Não, isso é semanticamente falso. Ele pode sim ser papa, é muito raro acontecer. Isso pode acontecer. Por exemplo, o Lino não era cardeal. O Tiago era cardeal. O Lino não era, o Lino foi o segundo papa. Então, assim, é uma coisa que é desde o começo da história da igreja é assim. Inciso 2. Se acontecer que o Romano Pontífice renuncie ao cargo, para a validade, requer-se que a renúncia seja feita livremente e devidamente manifestada, mas que não seja aceite, mas que não que seja aceite por ninguém. Foi o caso do Bento, né? Como se diz,
renúncias coercitivas não são consideradas renúncias. O cara realmente tem que querer renunciar, entendeu? Ele tem que ter o desejo da renúncia, o que também é bem raro. Geralmente os papas ficam até a morte como papas, né? Acho que o Bento XVI é o caso mais recente que nós temos, que renunciou em 2013 e tal. Mas ele foi meio que... ele estava muito cansado da campanha difamatória. Mas ele não foi coagido, né? Não apontaram a arma na cabeça do cara para ele renunciar. É que ele não estava dando conta mais de suportar os caminhos que o mundo estava tomando, né? Ele estava de saco cheio já desse negócio, né? Acho que todo mundo tá de saco cheio já, né? Querendo ou não. Cânone 333, inciso 1. O Romano Pontífice, ou Sumo Pontífice, em razão do cargo, não só goza do poder de toda a igreja, mas adquire também a primazia do poder ordinário sobre todas as igrejas particulares e seus agrupamentos, com a qual, ao mesmo tempo, se corrobora e defende o poder próprio, ordinário e imediato que os bispos possuem sobre as igrejas particulares confiadas aos seus cuidados. É basicamente o STF, entendeu? O Papa ele tem uma autoridade absoluta e completa sobre qualquer coisa que esteja relacionada à igreja. Absolutamente qualquer coisa. Tá? Então, poder absoluto. Inciso 2. O Sumo Pontífice, no desempenho do seu mundo de pastor supremo da igreja, está sempre unido em comunhão com os outros bispos e mesmo com toda a igreja. Tem, contudo, o direito de, segundo as necessidades da igreja, determinar o modo, quer pessoal, quer colegial, de exercer esse munus, o que significa que o Papa pode ter ajuda. Entendeu? Ele pode estar aberto a ideias de cardeais, de bispos, de padres, etc. Ele não precisa necessariamente tomar decisões sozinho, ele pode perguntar para pessoas, né? Geralmente os papas fazem isso, né? Ele tem um grupo ali de pessoas mais próximas dele que vão dando ideias, auxiliando, passando informações para ele, até porque uma pessoa só para tomar conta do negócio desse tamanho não dá, né? Inciso 3. Contra uma sentença ou decreto romano, do Romano Sumo Pontífice, não há apelação nem recurso, ou seja, se o Papa soltar um decreto, não existe apelação canônica nem recurso canônico para ir contra o Papa. Isso aqui é uma coisa que alguns comentadores às vezes acabam falando assim: e se existir a possibilidade de aparecer um Papa que diz coisa contra a igreja? Não tem como canonicamente impedir que o Papa faça isso, entendeu? Porque ele tem poder absoluto, né? Criou-se uma coisa de poder absoluto. Mas os caras não acreditam que isso possa acontecer. Mas não é logicamente contraditório. Cânone 334. No exercício do seu cargo, o Romano Pontífice é assistido pelos bispos, que podem ajudar novamente, com a sua cooperação por diversas formas, entre os quais o sínodo dos bispos, auxiliando também os padres cardeais e ainda outras pessoas e várias instituições segundo as necessidades dos tempos. Todas essas pessoas e instituições, em nome e por autoridade dele, desempenham a missão que lhes foi confiada, para o bem de todas as igrejas e em conformidade com as normas definidas no direito. Padrão, o que a gente está comentando. Cânone 335. Durante a vagatura ou total impedimento da sé romana, nada se inove no governo da Igreja Universal. Observe-se as leis especiais formuladas para tais circunstâncias. O desejo nessa constituição do papado é que o papado seja sempre muito parecido, respeitando a tradição cristã, né? Então, se reafirma isso nesse cânone, é uma coisa já conhecida entre os católicos, de que a doutrina da igreja ela tem que ser imutável na essência, embora os acidentes possam ser diversos, né? Acidentes próprios e impróprios, sobretudo impróprios. O artigo 2, do Colégio dos Bispos agora, né? Cânone 336. O Colégio dos Bispos, cuja cabeça é o Sumo Pontífice, e de que são os membros dos bispos em virtude da consagração sacramental e em comunhão hierárquica com a cabeça e com os outros membros do colégio, e no qual o corpo apostólico persevera continuadamente em união com a sua cabeça e nunca sem ela, é também sujeito do poder supremo e pleno sobre a Igreja Universal. Ou seja, coactado com o Papa, o Colégio dos Bispos forma-se uma autoridade inferior ao Papa, mas superior a todos, exceto o Papa. Cânone 337, inciso 1. O Colégio dos Bispos exerce de modo solene o poder sobre toda a Igreja no concílio ecumênico. Tá? Já me contém concílios ecumênicos. Sempre o colegiado dos bispos são os que mais falam e escrevem no concílio. Só pega o concílio do Vaticano II, que você vai e lê os documentos de lá, você vai acabar me dando razão. Inciso 2. Exerce o mesmo poder pela ação unida dos bispos, dispersos pelo mundo, que
como tal tenha sido solicitado ou livremente aceito pelo Romano Pontífice, de forma que se torne um verdadeiro ato colegial. Ou seja, existem alguns bispos, arcebispos, presbíteros de modo geral, que eles não estão no Vaticano, né? Mas eles têm uma interação muito profunda com o colegiado, né? Porque o Papa, às vezes, por gostar muito da pessoa, coloca ela nos trâmites do assunto, coloca essa pessoa no grupo. Hoje, essas coisas podem ser feitas remotamente, né? Não é necessário, com a tecnologia que nós temos, que o cara more lá na cidade do Vaticano. Seria bom, facilita a vida, mas não é mais necessário. Então, a quantidade de bispos que participam das políticas internas do Vaticano fora do Vaticano é uma quantidade bem maior do que das décadas e séculos anteriores, exatamente pela essa facilidade, né, de comunicação. Então isso acontece, não é uma coisa incomum. Inciso 3. Compete ao Romano Pontífice, segundo as necessidades da Igreja, escolher e promover as formas como o Colégio dos Bispos há de se exercer colegialmente seu munus relativamente à Igreja Universal. Geralmente são os papas que passam os assuntos a serem discutidos pelo colegiado, né? Eles recebem uma certa temática a ser desenvolvida e eles ficam encarregados de desenvolver bastante essa temática, né? Cânone 338, inciso 1. Compete exclusivamente ao Romano Pontífice convocar o Concílio Ecumênico, presidi-lo por si, ou por outros meios, transferir, suspender ou dissolver o mesmo concílio e aprovar seus decretos. Ou seja, depois que toda aquela discussão do concílio é feita pelo colegiado, o Papa tem que assinar embaixo ou revogar aquela discussão, né? As conclusões e os decretos, protodecretos, né? Os decretos provisórios daquela reunião. Então, inicia pelo Papa e termina pelo Papa. Ele tem que dar o aval. Então, se aparecer alguma coisa diferente dentro da igreja, mas foi o outro bispo. Mas o que acontece? O Papa tem que ter aprovado para aquilo ser publicado. Então, se está publicado, é que o Papa aprovou aquilo, né? Então, Cânone 338. Inciso 2. Compete também ao Romano Pontífice determinar os assuntos a se tratar no concílio e estabelecer a ordem a observar nele. Aos assuntos propostos pelo Romano Pontífice, os padres conciliares podem acrescentar outros, que devem ser aprovados pelo mesmo Romano Pontífice. Então, a mesma coisa que a gente tinha falado no inciso 1. Cânone 339, inciso 1. Todos e só os bispos que sejam membros do colégio episcopal têm o direito e o dever de participar do concílio ecumênico com voto deliberativo. Ou seja, os cardeais eles não são obrigados a participar de um concílio ecumênico, mas eles sempre são convidados, e só eles podem. Inciso 2. Podem também alguns, que não possuam a dignidade episcopal, ser chamados a participar do concílio ecumênico pela autoridade do Papa, ao qual pertence determinar o papel que lhes cabe no concílio. Então, sim, novamente, se o cara não for cardeal, ele tiver um cargo menor, se o Papa quiser, ele pode convidar a pessoa, entendeu? Para poder participar e contribuir de algum modo, mas aí é convite do Papa. Cânone 340. Se acontecer que vague a sé apostólica durante a celebração de um concílio, este interrompe-se pelo próprio direito, até que o novo sumo pontífice o mande continuar ou dissolva. Ou seja, se um concílio foi aberto pelo Papa, os assuntos foram passados para o colégio. O colégio está discutindo esses assuntos, acrescentando outros pelo aval do Papa. E o Papa morre ou renuncia, a sé fica vacante, né? Nenhum Papa está na cadeira da igreja. O concílio tem que ser suspendido imediatamente. Ele fica congelado, por assim dizer. Ele fica parado lá. Aí vai fazer a eleição do Papa. Na hora que achar um Papa, ele vai analisar o que se produziu no concílio. Ou ele vai dar continuidade nesse concílio, ou ele vai dissolver esse concílio, jogar tudo na lata do lixo e fingir que não aconteceu. Tá? Então não pode continuar tendo concílio ecumênico sem Papa presente. É proibido. Cânone 341, inciso 1. Só tem força obrigatória os decretos do concílio ecumênico que sejam aprovados, juntamente com os conciliares, pelo Papa, e por ele confirmados e promulgados em seu mandato. Novamente, né? Então, toda aquela papelada, ela só pode ser publicada somente se o Papa aprovar todas elas. Inciso 2, para a gente encerrar hoje. Necessitam da mesma confirmação e promulgação para terem força obrigatória os decretos elaborados pelo Colégio dos Bispos, quando este exerce uma ação propriamente colegial para outra forma estipulada ou livremente aceita pelo Papa. Ou seja, se o Colégio dos Bispos, não num concílio ou num sínodo, se eles estão agora lá conversando um assunto, eles chegam a uma conclusão, eles só podem publicar essa conclusão depois que o Papa lê e aprovar. Tá? Senão,
ela não tem força de obrigação, ela não entra dentro dos estatutos da igreja. Basicamente isso. Aí amanhã, se der tempo, provavelmente vai, porque agora eu vou começar a fazer vídeo em sequência novamente, igual estava o ano passado. A gente mexe aí com o capítulo 2, né? Fala um pouco sobre o sino dos bispos, né? E sobre os cardeais da Santa Igreja, né? Eu acho que dá pra falar desses dois tópicos amanhã. Tá bom? Então é isso. Obrigado pela paciência de me esperarem. Eu desejo a todos vocês uma excelente noite, uma noite abençoada. Fiquem com